Olá a todos. Eu vou falar sobre esse artigo de Hillenkamp e colaboradores sobre a MALDI aplicada a biopolímeros. É um apanhado histórico e instrumental e também de princípios da técnica de 1991. Eles trazem um panorama aí dos princípios da técnica e da instrumentação e do histórico, até então o progresso que se tinha na pesquisa para desenvolver e aplicar a LDI, né, que é a dissorção ionização por lasers, auxiliada por matriz, que é a MALDI. A discussão sobre isso começou quando, ao se dizer, né, que os métodos tradicionais de espectrometria de massas não eram úteis para medidas de compostos de alto peso molecular, como o caso dos biopolímeros. Eles são moléculas não voláteis, polares e com o peso molecular muito alto. Então, não é possível converter biopolímeros em moléculas ionizadas, isoladas, intactas no estado gasoso, como ocorria nas técnicas ali até então naquela época. Entre as técnicas que estavam sendo desenvolvidas, os autores destacaram a MALDI ali como uma grande promessa para a análise de polímeros aí na ordem de grandeza de peso molecular de algumas dezenas de milhares de Daltons até algumas centenas de milhares de Daltons. Então, a ionização por lasers, ela começou a ser utilizada no começo da década de 60 para gerar íons ali em diversos tipos de análise de espectrometria de massas, e após um bom tempo, dois princípios foram destacados, dois princípios evoluíram, que para a gente produzir um íon de uma molécula orgânica, essa transferência de energia tem que ser eficiente, tem que ser controlável, e para isso ela requer a absorção ressonante da molécula no comprimento de onda do laser. E para evitar a decomposição térmica do analito, principalmente das moléculas termicamente lábeis, ou seja, instáveis, a energia ela deve ser transferida no intervalo muito curto. Os primeiros experimentos com laser distortion foram limitados a moléculas pequenas, não experimentalmente, mas foi visto esse limite, eles não conseguiam aplicar isso a moléculas maiores que cerca de 1000 Daltons para biopolímeros e até 9000 Daltons para polímeros sintéticos. Esse era o limite que conseguiam aplicar a distorção por lasers nessa época, devido a essa falta de dissociação quando a excitação por laser é ressonante, e quando ela não é ressonante, a intensidade da irradiação tem que ser muito intensa, e isso leva à degradação da molécula, porque a irradiação, a intensidade, ela chega perto ali da formação de um plasma, né, no nível energético. Então, o Hillenkamp e o Caras propuseram o uso de matrizes para auxiliar nesse processo. E nesses estudos aí da dissorção e ionização assistida por matriz, observou-se também que o tamanho do feixe ou o ângulo de incidência não são parâmetros críticos, mas a intensidade da radiação, sim. Então, fizeram esse uso de uma matriz para auxiliar. O que acontece, né? Como a gente viu nas aulas, a gente tem uma matriz adequada que ela sofre uma excitação ressonante do laser e ela consegue ali, por essa fotoexcitação ou fotoionização da matriz, ela consegue ionizar o nosso analito, inclusive essa fotoionização é seguida de transferência de prótons para o analito. A matriz também, por ser muito mais abundante do que o analito vai estar numa concentração muito baixa. Isso previne que ele forme complexos e cada molécula da analito fique bem separada no meio da matriz.
E também é permitido uma concentração muito baixa do analito, que tem que ter uma absorção ali de energia do laser muito baixa em relação à matriz, que tem que ter uma absorção grande da energia do laser. O analisador dessa técnica tem para TOF, PENS. O TOF, como a gente viu nas aulas, após a geração dos íons pelo laser, esses íons vão viajar até o detector, como a energia cinética fornecida aos íons, a distância percorrida, são conhecidos. A única incógnita que a gente tem vai ser a massa, da relação massa-carga, no caso, que a velocidade vai ser medida, o tempo que o íon leva para chegar no detector é medido. Esse analisador grava a cada íon que chega no detector e gera um sinal, isso é registrado em função do tempo, isso aí é convertido em velocidade e pode ser convertido, então, para a gente gerar um gráfico de M sobre Z e intensidade do sinal, relacionando todas essas grandezas envolvidas na energia cinética. E tem a configuração do TOF linear e o Reflectron TOF, né? Que o linear ele tem uma sensibilidade maior e uma resolução menor, enquanto o Reflectron TOF ele tem uma resolução melhor com uma sensibilidade menor. Baseado na revisão dos autores, é visto que não há limite para a aplicabilidade da MALD em proteínas. A gente tem uma sensibilidade aí próxima a 1 picomol de proteína inserida no analisador, chegando até 1 femtomol na sensibilidade em condições otimizadas. Não só proteínas, que são, até naquela época, a maior quantidade de analitos investigados, mas também eles também apontam que será possível aplicar a MALD a oligosacarídeos, que são combinações ali de poucos monômeros de carboidratos, glicolipídios, são proteínas com uma parcela de carboidrato na estrutura, polinucleotídeos, que são sequências ali de nucleotídeos, são pedaços de material genético. Todos esses tipos de biopolímeros podem ser analisados. Esse aqui é um exemplo que eles fazem da análise de um anticorpo presente em ratos. O anticorpo é uma proteína, né? Então, a gente tem uma análise aqui bem direta da proteína. E repare que nesse tipo de técnica de ionização, a gente tem a formação de múltiplas cargas. A gente tem a molécula aqui, ela pode receber dupla carga ou tripla carga. E ela também forma alguns oligômeros, né? Um dímero aqui, um trímero aqui. E isso tudo é detectado na análise do espectrometria de massas. Essa daqui é uma análise de glicoproteínas. A gente tem uma proteína com uma grande quantidade de estrutura de carboidrato nela também. A gente percebe que os picos são largos, porque a gente tem uma grande quantidade, uma variedade muito grande de variantes dessa massa por conta da heterogeneidade da parcela de carboidrato dessa estrutura. E isso gera um pico do sinal, né, meio pouca resolução, porque a resolução que se tinha aí nessa época não conseguia distinguir essas diversas estruturas. Então, a massa da molécula, ela é determinada pelo centroide desse sinal tão largo aqui. E é uma análise bem limpa também. A gente vê que a gente tem a molécula intacta aqui, com um próton, e aqui ela com 2 prótons. Assim, e associando essa análise aqui a alguns tratamentos enzimáticos e também com cálculo da estrutura polipeptídica que é conhecida dessa proteína que foi analisada,
também é possível adquirir muito mais informações, né, sobre a estrutura. Aqui a gente tem uma aplicação com lipoproteínas. As lipoproteínas são aquilo que constitui o colesterol. No caso, isso daqui é um apanhado de lipoproteínas de alta densidade, ou seja, lipoproteínas de alta densidade é o nosso colesterol dito bom e presente no plasma humano. Aqui é uma análise, uma interpretação bem direta do sinal. A gente tem várias proteínas, cada sinal desse aqui é um tipo de proteína diferente, ou no caso dessa aí, a gente tem ela na versão com uma carga ou duplamente carregada. Aqui a gente tem uma quantidade de proteínas também que tem glicoproteínas, que estão agrupadas nesse grupo aqui. Uma outra aplicação que eles trazem é a análise da purina, que é uma proteína estrutural aí da membrana plasmática de uma bactéria, da espécie Rhodobacter capsulatus. A gente vê a estrutura da proteína aqui identificada e também é dito na revisão que essa proteína forma um trímero estável, cuja a dissociação parcial gera algumas subunidades que a gente tem aqui e aqui também. E aí, com isso, a gente tem o sinal do monômero. Eu não soube identificar aqui se eles não mostraram o trímero ou se esse M+ aqui é o trímero e os demais são a dissociação. Mas, de qualquer forma, a gente tem sinal de subunidades aqui e de unidades multicarregadas. Ou seja, a gente teve análise da proteína da membrana de uma bactéria que pode ser relacionada à detecção dessa bactéria no sistema, por exemplo. Com metas futuras, eu coloquei aqui um presente, né, porque passaram-se aí 30 anos para mais desde quando esse artigo foi publicado. Eles propuseram a melhora das matrizes para melhorar a eficiência de ionização, deixar de produzir os adultos que ocorrem e os adultos podem ser gerados e se juntar aqui muito próximo ao sinal o sinal da massa da estrutura intacta. Pode ocorrer aí, então, a formação de adultos que vão aumentar ou diminuir ligeiramente, no caso, aumentar, né, ligeiramente o sinal de massa, e isso gera um alargamento e também uma dificuldade de se atribuir corretamente a massa à estrutura identificada. Bom, eles propõem a melhora na matriz para evitar essa formação de íons adultos, a possibilitar também, pela melhora da matriz, o uso confiável em vários tipos de polímeros, biológicos ou sintéticos, a melhora na resolução. A gente viu que a resolução ela não é tão boa para diferenciar. A gente tem uma estrutura igual essa glicoproteína aqui, que não dá para diferenciar as estruturas variantes, né? E também propuseram que futuramente visto da época do artigo, que a MALD ela pode ser aplicada aí na análise ultra rápida de sequência de fragmentos de DNA e também estabeleceram como meta a combinação com analisadores além do TOF. Hoje em dia a gente sabe que tem o principal é o TOF, e a gente também tem essa técnica MALD associada à técnica de FT e CRMS. São só essas, né? Então, essas foram as metas futuras que eles estabeleceram na época. E é isso que eu tenho a falar sobre o artigo.